Amém? Você está bem? Está alegre nessa manhã? Tempinho deu uma refrescada, né? Bom, muito calor. Eu estou desconfiado do seguinte, eu já estou começando a ficar com medo disso. Estou desconfiado que o inverno vai ser na mesma proporção do calor. Se for, misericórdia. Amém, queridos? Antes mesmo de entrar na ministração da palavra, eu quero já aproveitar aqui esse momento e falar sobre o momento que nós estamos compartilhando lá em Biritiamirim, da ONG Asas para o Futuro. Você sabe que Deus nos deu uma direção lá e já há muitos anos a gente trabalha com a ONG, com crianças e adolescentes em situação de risco. E durante o ano tem alguns eventos específicos que a gente abençoa essas crianças e suas famílias. E é claro que abençoando com coisas, né? A gente com certeza nós colocamos os princípios de Deus, ensinamos para eles o que significa cada momento como esse, qual a ideia, o sentido exato, o princípio em cada um desses momentos. Foi assim no Natal. Então no Natal a gente presenteia aquelas crianças e para isso nós pedimos ajuda dos nossos parceiros e principalmente da igreja. E foi assim no Natal passado, muitos parceiros, principalmente da igreja onde nós estamos, a igreja tem nos ajudado, tem sido bênção. E agora a gente está num outro período, que é o período de Páscoa. E a gente quer entregar para cada criança, e são por volta de 180 crianças. A gente fala por volta de 180, porque é assim, né, Luciana? É sempre um número flutuante. Às vezes tem mais, um pouquinho menos, porque alguns saem, aí chegam outros. Então fica nessa média aí de crianças que a gente atende. A gente quer presentear cada uma dessas crianças com uma caixa de bombons, né? Porque não é somente essa criança, tem os seus irmãos, sua família. Então a gente quer fazer isso. E para isso nós contamos, né? Novamente com a ajuda dos nossos parceiros, com a ajuda da igreja, em primeiro lugar. Então, se você pode nos ajudar, se você tem condições, por favor, querido, nos ajude. Amém? Nos ajude a fazer isso. Sozinho a gente não consegue nada, mas juntos a gente vai acrescentando. E é claro, é óbvio, como eu já disse, junto com isso vai o entendimento, o ensino do princípio, o que é a verdadeira Páscoa, o que é esse momento, o que significa um momento como esse, ok? Se você puder, tem uma caixa que fica lá na entrada, ali você tem a data, até que dia você pode entregar. Se você puder fazer isso, se puder nos ajudar, será muito bom, amém? Deus abençoe vocês muitíssimo. Eu gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. (28) 16 ao 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. Que diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galileia e para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou segundo algumas outras versões, eis que estarei convosco até o fim do século. Amém? Feche teus olhos por um instantinho. Pai amado e querido, mais uma vez, Senhor Deus, junto com a tua igreja, eu quero te agradecer, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso que vivemos agora. Todo momento com o Senhor é tremendo, Pai. Mas sabemos que é sempre melhor. O Senhor sempre tem algo a acrescentar a nós. Cada instante, o nosso dia hoje é melhor que o de ontem. E com certeza o dia de amanhã será ainda melhor que o de hoje. Porque assim é o Senhor nas nossas vidas. Assim o Senhor opera nas nossas vidas. Então te agradecemos pela excelência desta manhã neste lugar. Te agradecemos, Deus, pela tua unção especial
Senhor Deus, derramada sobre este lugar e sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Deus, pelo Teu propósito, pelo Teu querer, pelo Teu trabalhar nesta manhã em nossos corações e mentes. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui, por cada família aqui representada. Que o Senhor Deus ministre os seus corações assim como o Senhor tem ministrado ao meu. Que o Senhor fale com a tua igreja assim como o Senhor tem falado comigo nesses dias a respeito deste assunto, Pai. Que o Senhor, Deus eterno, seja sempre único e exclusivamente adorado e exaltado em nossas vidas e através das nossas vidas. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero ler novamente com vocês, tá bom? Para ficar bem frisados. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia e para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Uma maravilhosa e grandiosa promessa do Senhor. Mas também uma comissão, é o que a gente chama de a grande comissão. Uma comissão é um encargo, é uma incumbência, é uma ordem. Isso é uma comissão. E quando nós tratamos e falamos a grande comissão, nós estamos falando de um tamanho físico, mas estamos falando da importância, da relevância. E quando nós falamos isso, nós falamos então, numa grande comissão, nós falamos de um grande encargo, de um relevante encargo, de um importante, um importantíssimo, um excelente encargo. Falamos de uma excelente incumbência dada por Jesus aos seus discípulos. Uma ordem, uma grande ordem, uma excelente ordem, uma maravilhosa, tremenda ordem dada aos seus discípulos. Ele começa dizendo: a mim foi dada toda a autoridade. E agora estou falando com vocês, vão e façam. Então, nas entrelinhas ele dizia: olha, a mim foi dada toda a autoridade, eu estou delegando essa autoridade a vocês. Você compreende isso? Estou dando essa autoridade a vocês. Me foi dada toda a autoridade, eu estou dando essa autoridade para vocês e ordenando a vocês: façam, estabeleçam. É uma grande, maravilhosa, excelente, tremenda ordem, incumbência, encargo, porque é dado na autoridade e no poder do Senhor Jesus, do Espírito de Deus, do próprio Deus sobre nossas vidas. A igreja de Cristo foi dada essa incumbência. A igreja de Cristo, a mim e a você, foi nos dada essa incumbência, essa grande, maravilhosa, tremenda, excelente comissão, encargo, ordem, essa responsabilidade. Comissão dada então no imperativo, era uma ordem. Ele começa falando exatamente assim: eu tenho toda a autoridade, agora estou dizendo para vocês, vão. Um imperativo maravilhoso, divino. E só depois, preste bem atenção, só depois dessa ordem, dessa comissão, desse encargo, dessa incumbência maravilhosa, então só depois vem a promessa. Primeiro ele diz: eu tenho autoridade, dou autoridade a vocês para que vocês façam discípulos, ensine-os, todos os povos, todas as nações, ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho dito para vocês, façam, na minha autoridade, no meu nome, façam. Aí depois disso ele diz: então, agora eu vou dizer para vocês a grande promessa: eis que eu estarei com vocês, eis que eu estou com vocês. Primeiro uma ordem, primeiro um imperativo, primeiro uma excelente ordem, uma maravilhosa ordem, e depois então ele faz a promessa. O que nós entendemos com isso? Que toda promessa bíblica é condicional. Há uma condição, é condicional, e só depois vem a promessa. Toda promessa é condicional. É condicional a vida daqueles que são verdadeiros discípulos. A promessa não é para qualquer um, querido. A promessa não é para qualquer um, não. A promessa de Deus é exatamente para aqueles que são verdadeiros discípulos. Ele estava falando com os seus discípulos, ele dizia: olha, eu tenho autoridade, lhes dou autoridade para que vocês façam o que eu estou dizendo. Assim, quando vocês estiverem com verdadeiros discípulos, ouvindo aquilo que eu estou dizendo e realmente compartilhando e fazendo, então a minha promessa será sobre vocês. Aí sim a promessa é estabelecida, a promessa é real. Não é para qualquer um.
eis que estarei com vocês, eis que estou com vocês, até a consumação dos séculos, até o final dos dias, não é uma promessa para qualquer um. É uma promessa para aqueles que ouvem, para aqueles que entendem dessa autoridade, para aqueles que ouvem as palavras de Deus, para aqueles que vivem, para aqueles que são transformados e para aqueles que compartilham dessa verdade. Amém? Ela não é para qualquer um, ela é para esses. Ela é para a igreja de Cristo, e a gente não fala de igreja, não estamos falando de nome denominacional, não. Estamos falando de igreja, corpo de Cristo. A promessa é para o corpo de Cristo. Não é para quem está fora do corpo de Cristo, é para quem está inserido no corpo de Cristo. E aqueles que são inseridos no corpo de Cristo são verdadeiros discípulos do Mestre. Necessitamos ser, precisamos ser. Nem todo aquele que faz parte de uma igreja denominacional é discípulo. Portanto, nem todo aquele que faz parte de uma igreja denominacional faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Precisamos ser discípulos, precisamos viver isso, e entender isso, porque a nós como discípulos foi dada a incumbência e a promessa. Há algo que a igreja precisa fazer, algo que a igreja deve fazer, algo que o corpo de Cristo precisa fazer. Há algo que está inserido no corpo de Cristo, é inserido na igreja. A igreja vive para isso, a igreja existe para isso. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, eu já me fiz bastante essa pergunta até entender, até compreender e cair no meu espírito. Por que é que eu estou ainda nessa terra? Por que é que o Senhor simplesmente no dia em que eu disse, Senhor, aqui estou, entrego minha vida nas tuas mãos, por que que naquele exato momento Ele simplesmente não tirou o meu fôlego e me levou para Ele? Seria tanto mais fácil, né? Pensa bem, não seria tudo tão mais fácil? Se naquele exato momento em que nós nos abrimos e entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele tivesse nos tomado para Ele, resolvia todos os nossos problemas, dores, lutas, não existiam mais, agora é só glória, aleluia. Mas por que nós estamos aqui? Por que Ele permite então que a gente continue? Nós entregamos a nossa vida para Ele e depois a gente continua nesse mundo de aflição, de dores aqui, de lutas, de tentações, porque há algo que a igreja do Senhor é incumbida a fazer nessa terra. A igreja do Senhor nessa terra representa, transmite, compartilha das verdades do Evangelho, da glória de Deus, do poder de Deus, da unção do Espírito. É através da igreja que o Senhor Jesus opera nesse mundo. É a sua palavra através da sua igreja. Por isso Ele não nos levou para Ele ainda, porque há um propósito em nossas vidas. Por que você está aqui ainda? Porque há um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na minha e na tua vida. E esse propósito é entendermos a autoridade que Ele tem e nos é dado, para compartilhar as verdades do Evangelho, da palavra de Deus, como verdadeiros discípulos. A palavra, a promessa, ela não é para qualquer um, é para aqueles que são verdadeiros discípulos, para aqueles que compreendem a mensagem de Cristo, assimilam e cumprem a missão que reproduz através de si mesmo a mensagem recebida, compartilha. Ela é para esses, é para aquele que compreende a mensagem. Você já compreendeu a mensagem do Senhor para a tua vida? Compreende o propósito de Deus, a palavra de Deus na tua vida? Compreende o que o Senhor tem com você? É para aquele que além de compreender, ele assimila e cumpre a missão. Eu entendi, então assimilei para mim, e agora eu passo a cumprir essa missão, eu passo a caminhar dentro dessa missão, eu passo a avançar dentro dessa missão que me é dada. É para aquele que reproduz através de si mesmo a mensagem que é recebida, ou seja, ela vem para mim, a palavra vem na minha vida, ela faz algo tremendo e glorioso na minha própria vida. Agora eu assimilo, eu entendo, eu compreendo, eu vivo isso. Assimilar é viver, é entrar nas minhas entranhas, essa verdade de vida. Mas agora, assimilando, eu reproduzo através de mim mesmo essa mensagem. Eu reproduzo através da minha vida, eu reproduzo através do meu ser, da minha família, da minha casa. É aquele que compartilha, esse é discípulo, aquele que compartilha a verdade do Evangelho, que compartilha. A resposta, a dificuldade de muitos em discernir a presença de Deus está aqui, porque ainda não compreendeu, não entendeu a mensagem do Evangelho, não assimilou, não caminha dentro dessa missão, não vive isso, portanto não compartilha. Se você não vive, você não pode compartilhar, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, não é verdade? A gente só pode compartilhar aquilo que já é real na nossa vida. Como compartilhar aquilo que a gente não tem? Compartilhar de algo que a gente não entende, como compartilhar de algo que a gente não vive?
Por isso muita gente continua caminhando, entra e sai de momentos como esse, de cultos como esse, de instantes maravilhosos como esse, sem entender absolutamente nada daquilo que Deus tem, sem discernir a presença de Deus, sem ter um entendimento do que é essa coisa de presença de Deus na nossa vida. Agora uma pergunta para nós: somos verdadeiros discípulos? Faça essa pergunta para você mesmo, porque é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia na nossa vida. A gente precisa fazer todos os dias, todos os momentos. Somos verdadeiros discípulos ou somos apenas consumidores daquilo que a gente tem recebido? O que nós somos? Nisso tudo que nós estamos falando essa manhã, qual é a nossa posição? Nós estamos aqui, fazemos parte de uma igreja denominacional, somos membros da igreja apostólica Koinonia. Nosso nome está lá no hall de membros. Nós estamos aqui todo culto, domingo pela manhã, domingo à noite, quinta-feira, reunião de oração. Mas o que nós somos, apesar de estarmos aqui? Somos discípulos verdadeiros do Mestre. Nós temos entendido a mensagem, nós temos assimilado isso e temos caminhado dentro dessa missão para nós como igreja. Nós temos compartilhado essa vida que agora existe em nós. Nós somos verdadeiros discípulos ou somos consumidores? Porque a palavra consumir significa, de uma forma bem simples, dar fim a alguma coisa, ou acabar com alguma coisa. É dar fim a algo. Somos discípulos ou somos consumidores? Se consumir é dar fim a alguma coisa, é consumir com algo. Consumidor é aquele que consome com algo. É aquele que dá fim a alguma coisa. Você está com muita sede, você vai numa lanchonete qualquer, compra uma garrafa de água. Você não compra ela para ficar de enfeite na sua casa. Você não compra ela para deixar guardadinha lá, ficar olhando para ela. Você compra para usar, não é? E você vai beber toda a água. Então você compra uma água, você como consumidor, você compra uma garrafinha de água e você bebe toda a água. Você consome toda a água. Aí depois você guarda a garrafinha para ficar lá de enfeite? Não. Você amassa e joga fora. Você dá fim. Alguém fez, alguém embalou, alguém fabricou a garrafa, alguém embalou, encheu com a água, embalou, fechou, lacrou direitinho, fez tudo bacaninha para que você pudesse ter esse privilégio de tomar uma água fresquinha e matar a sua sede. Mas quando o trabalho dessas pessoas, esse trabalho, porque a gente olha um negócio assim, a gente nem dá valor, né? Exato para o negócio. A gente fala, nossa, que caro, né? Caro, uma água é um negócio caro. Aí você nem entende todo o processo que teve até ali para fazer tudo isso. Você usa e você joga fora. Você consumiu com aquilo. Você é um consumidor. E nós somos consumidores de tantas coisas na nossa vida, né? Muitas coisas a gente consome. A gente compra roupa, carro e tudo mais. A gente é consumidor de muitas coisas. E a gente, quando chega essas coisas na nossa mão, a gente gasta. E a gente dá fim nisso aí. Consumidor, olha só. Consumidor é todo aquele que adquire ou utiliza algum produto ou serviço como destinatário final. Chegou em mim, chegou até mim, acabou. Dei o uso final, não tem mais uso. Não vai mais para ninguém. A não ser quando você compra, dá para alguém, mas de qualquer forma, vai chegar em alguém e vai acabar. Mas o normal é acabar em mim mesmo. Eu sou um consumidor, então eu dou fim no negócio. Chegou em mim, acabou. Ele só tem um objetivo, o consumidor só tem um único objetivo: consumir com alguma coisa. Consumidor é assim. E se a gente for só consumidor nas coisas naturais, não tem problema nenhum, é normal. Naturalmente falando, nós somos consumidores e o nosso único propósito como consumidor é dar fim nisso, acabar com aquilo que a gente comprou, é consumir. Agora, se discípulo é todo aquele que recebe e compartilha, e consumidor é todo aquele que usa, consome, encerre em si mesmo que recebe. Agora eu faço de novo a mesma pergunta que fiz agora há pouco: o que nós somos?
Agora há pouco nós perguntamos o que somos. Somos discípulos ou somos consumidores do Evangelho, da Palavra de Deus, da verdade, das verdades da Palavra, das bênçãos de Deus? O que nós somos? Consumidores ou somos verdadeiros discípulos? Se consumidor é aquele que recebe algo, chega algo em sua vida e ele dá fim, ele consome, ele acaba, ele dá fim em si mesmo para aquilo que recebeu. E discípulo, aquele que compartilha. Então agora de novo a pergunta: o que somos? Discípulos ou consumidores? O que nós somos? Somos discípulos ou consumidores? Essa é uma pergunta muito séria, é uma pergunta que automaticamente a gente responde sempre da forma mais agradável possível, mas quando a gente para pensar direitinho, a gente vê em quantos momentos da nossa vida nós nos tornamos simples consumidores de Cristo, consumidores das bênçãos do Senhor, consumidores do Evangelho, consumidores das verdades absolutas do Evangelho, consumidores das bênçãos do Senhor, quando na verdade nós precisamos e necessitamos ter como propósito, porque esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas, sermos verdadeiros discípulos, não aqueles que encerram em si mesmo aquilo que recebe do Senhor, mas aquele que compartilha a verdade do Evangelho, aquele que compartilha, aquele que apresenta, aquele que estende as mãos e entrega também a vida que recebeu em si mesmo. Qual a diferença entre uma coisa e outra? É o destino que é dado a ela. Qual a diferença? É o destino. Que destino eu tenho dado àquilo que tenho recebido do Senhor na minha vida? Que destino você tem dado àquilo que o Senhor tem dado até você, aquilo que o Senhor tem acrescentado na tua vida? Discípulos ou consumidores? A gente estava louvando aqui, e eu estava ouvindo os louvores e prestando bem atenção. E a gente foi cantando algumas coisas. O primeiro louvor, vamos ver se eu consigo lembrar exatamente o sentido. O primeiro louvor falava de um Senhor que abriu mão da sua glória, não foi? Abriu mão da sua glória. E a si mesmo se humilhou. Fala da entrega do Senhor Jesus com um fim e um propósito. Não de sermos as mesmas pessoas, mas de sermos transformados. Não de sermos as mesmas pessoas, mas de sermos mudados, transformados na nossa essência. Ele fez o que fez, ele deixou a sua glória, ele abriu mão da sua glória, sofreu como homem, padeceu como homem, para que nós pudéssemos ter acesso. A Bíblia diz: o véu do templo se rasgou, de cima a baixo, dando pleno acesso agora. Ele fez isso com um propósito maravilhoso, e não foi um propósito de deixar aquele que cresce de uma forma qualquer, ou continuando na sua mesma vida, mas ele fez isso com um propósito de mudança radical de vida. Ele não fez para qualquer coisa, ele fez para que nós nos tornássemos verdadeiros discípulos. Ele não fez para que nós fôssemos consumidores, mas ele fez para que todo aquele que cresce nisso, todo aquele que verdadeiramente cresce nessa obra gloriosa, se transformasse agora num discípulo verdadeiro, que entende, que discerne, que assimila, que cumpre, que compartilha aquilo que tem recebido. Depois nós falamos que nada nos satisfaz se não for Jesus, não é isso? Nada mais nos satisfaz. Isso quer dizer que a gente não vai ter mais nenhum problema de percurso, a gente não vai errar em nada, a gente não vai uma vez por outra meter o pé na jaca, fazer alguma bobagem, nada disso. Mas uma coisa que nós podemos ter certeza: aqueles que são transformados de verdade, aqueles que são verdadeiros discípulos, ainda nos momentos em que dá um vacilo qualquer, que ele erra, ou que ele quer, que ele até projeta voltar atrás, imediatamente ele entende que aquilo não faz mais parte da sua vida. Eu me lembro que eu tinha alguns meses de conversão, todo cheio de querer, Aí na época, isso faz muito tempo atrás, alguns poucos anos, lá em Guararema tinha um lugar que a gente ia, o nome do lugar era Muquifo, o nome do lugar. Era um lugar que ia gente de tudo que era lugar lá e tal, 2 ambientes e tal. E de Mogi a gente pegava um ônibus, a gente tinha um grupo de pessoas, tantos amigos, a gente pegava um ônibus, tinha um ônibus que levava o pessoal para lá. Aí eu convertido já há alguns meses, aí eu falei: eu vou lá, né? Vou lá de novo, porque de chapéu, aquela coisa toda, né?
Aí eu falei, vou lá, pega nada, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu não vou beber, não vou fazer nada demais, não vou fazer nada demais, só vou lá só para dançar e coisa e tal. Aí, fomos de ônibus para lá. E o ônibus deixava a gente, aí não tinha mais ônibus, depois não tinha mais ônibus de linha para voltar. E só saía de lá 5 horas da manhã. 15 minutos que eu estava naquele lugar, eu estava querendo morrer naquele lugar. Estava tudo estranho, tudo esquisito, nada encaixava mais, aquelas músicas não me agradavam mais. E eu sentado naquele lugar e eu olhava o pessoal, para lá e para cá, uma gente estranha que não acrescentava mais nada. E eu desesperado, foi a pior noite da minha vida. Eu ficava contando no relógio os minutos, os segundos para dar a hora de ir embora, e a noite não passava de jeito nenhum. Eu querendo ir embora, procurando carona, ver se ninguém ia embora naquela noite. Eu tive que ficar até o finalzinho sofrendo naquele lugar para poder vir embora. Não satisfazia mais, não acrescentava mais absolutamente nada à minha vida. Então aquilo não fazia mais parte de mim, não tinha graça, não trazia satisfação nenhuma, não trazia alegria nenhuma. Muito pelo contrário, o cara bebendo, caindo em cima da mesa, o outro brigando. Eram as coisas que não me incomodavam antes, eu ficava até bem, aquilo estava me incomodando terrivelmente, porque não me satisfazia mais. O Senhor fez uma obra na cruz do Calvário para criar para si mesmo uma família de discípulos. Família de discípulos verdadeiros, transformados pelo Senhor, que pode dizer que nada mais me satisfaz. Ainda que eu pise na bola em alguns momentos da minha vida, eu vou entender que aquilo não me satisfaz. O arrependimento cai automaticamente no coração e você corre para acertar a sua vida, porque aquilo não te satisfaz mais. Você não fica mais naquela mesma coisa. Agora, se o inverso acontece, se a pessoa resolve novamente fazer uma visitinha, dá um passeiozinho na sua velha vida, nas suas velhas práticas, ele encontra agrado naquilo, e ele é abraçado por aquilo, e aquilo satisfaz o teu coração. Então ficou de forma muito clara estabelecido que ele não é discípulo, senão apenas um consumidor. Alguém não transformado, alguém não modificado, alguém que não entendeu, alguém que não discerniu, alguém que não assimilou aquilo mesmo para a sua vida. E por último nós falamos do nome poderoso, o nome glorioso, o maior de todos. O discípulo maravilhoso é aquele que entende a obra da cruz, e entende aquilo que foi feito para a sua vida de graça. É aquele que não se satisfaz mais com nada fora da presença de Deus, que não tem nada que satisfaça a sua vida se não for Jesus. É aquele que olha e diz, não tem um nome maior que esse. É aquele que adora ao Senhor com a sua vida, não só de palavra, apenas o que sai da boca, não só num momento qualquer, em alguns minutos, num culto qualquer durante a semana, mas é aquele que vive uma vida de plena adoração ao Senhor, ainda que com as suas falhas, as suas dificuldades, mas ele adora ao Senhor, ele vive a adoração ao Senhor. Quem são os discípulos? São aqueles que se dispõem a ser ensinados. O Senhor disse, olha, toda autoridade me foi dada. Eu digo para vocês, vão e façam discípulos entre todos os povos. Vocês vão batizá-los e vocês vão ensiná-los. Nas entrelinhas está dizendo, assim como eu estou ensinando vocês, vocês vão ensinar também. Quem é que pode ensinar senão aquele que se dispôs a ser ensinado? Aqueles que são ensináveis. Esse é um verdadeiro discípulo, é aquele que sabe que não sabe. O único conhecimento que ele tem, a única sabedoria, o único conhecimento real que ele tem de si mesmo é que ele não sabe nada. Apesar de tudo que ele aprendeu, ele não sabe nada. Apesar de tudo que nós vivemos com Cristo, vou dizer uma coisa para você, nós não entendemos ainda nada dele. Apesar de todo o entendimento e conhecimento que nós temos do próprio Deus na nossa vida, estamos muito longe de conhecer tudo, porque ele é imensurável, ele é glorioso. Cada dia que passa nós precisamos entender que nós não sabemos absolutamente nada e que nós precisamos ser sempre ensináveis diante do Senhor. Eu fico olhando de repente para algumas pessoas que nas suas atitudes, nas suas palavras, trazem muito claro
aquela figura daquela pessoa que não precisa ser ensinada em mais nada, porque ele sabe tudo. Eu digo, meu Deus, como ainda vai sofrer um bocado para aprender. Discípulos verdadeiros são aqueles que são ensináveis, se dispõem a serem ensinados. Como ensinar se a gente não senta para aprender? Como ensinar se a gente não senta para ouvir? Como querer que alguém nos ouça se nós não queremos sentar para ouvir nada? Se nós achamos que já temos o suficiente da nossa vida. Agora, simplesmente sentar para ouvir faz de todos discípulos? Absolutamente não. Simplesmente sentar e ouvir faz de mim um discípulo? Não. Faz de você um discípulo? Absolutamente não. Porque o discípulo não é só aquele que ouve, mas é aquele que ouve e pratica. Não é só sentar para ouvir, mas é também ouvir e sair para praticar aquilo que ouviu. É aquele que entendeu a mensagem porque ouviu, entendeu tanto que assimilou e agora sai para praticar também essa verdade. Sai para praticar a verdade. Pois os discípulos referidos no Evangelho não eram apenas os ouvintes, mas aqueles que caminhavam após ele. Abre comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, 46. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 11. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Fala dos primeiros discípulos, Simão, Tiago, João. Eles arrastam os barcos para a praia e deixam tudo para seguir o Senhor. E de outra parte nós lemos, ele olha para alguns e vocês ficam me chamando de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu estou falando para vocês. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não caminham após mim, não caminham naquilo que eu tenho ensinado para vocês. Mas ele estava falando lá na frente, nós lemos, ele estava falando para os seus discípulos, dizendo, vocês vão ensiná-los a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado e mandado a vocês, todas as minhas palavras. Discípulo não é só aquele que senta e ouve, mas é aquele que se levanta depois de ouvir e caminha praticando aquilo que recebeu. Esses são discípulos. Esses são verdadeiros discípulos, não são simples consumidores, são verdadeiros discípulos que ouviram e têm uma gloriosa, maravilhosa, tremenda, excelente comissionamento na sua vida, ordem, direção para a sua vida, e que então podem dizer, eu vivo essa promessa, o Senhor está comigo, o Senhor está na minha vida, o Senhor é na minha vida, porque não é simplesmente uma questão de mágica, um passe de mágica, um estalar de dedos, mas é algo condicional. Eu sou discípulo, portanto eu vivo a promessa do Senhor na minha vida. Discípulos não são apenas aqueles que têm informações na vida, mas discípulos são aqueles que têm as informações, mas também transmitem essa vida. Discípulo não é só aquele que é cheio de sabedoria humana, que é cheio de palavras bonitinhas. Mas discípulo verdadeiro é aquele que pode ter até as palavras bonitas, pode até ter as informações corretas, mas ele transmite vida. Tem um livro, não sei se você já leu, é um livro de Watchman Nee chamado Mensageiro da Cruz. Não sei se alguém aqui já viu, já leu esse livro, é maravilhoso. É um livro pequenininho, fininho, é parte de uma série de ministrações que Watchman Nee fazia lá no início, em 1910, eu acho alguma coisa assim, mas muito atual que ele dizia. Porque o Mensageiro da Cruz, o sentido do livro, o teor do livro, fala sobre aqueles que carregam a mensagem da cruz. E logo no início do livro já dá uma pancada e parece que fala hoje para a gente. Ele diz, o porquê de muitas vezes as igrejas estarem cheias, lotadas, ouvindo uma palavra maravilhosa, uma palavra tremenda, e a igreja sai daquele lugar chorando, e depois lá fora a igreja continua caminhando da mesma forma. Porque aquele efeito daquela palavra recebida só durou alguns minutos, algumas horas, talvez alguns dias na vida de alguém, mas não tem efeito mais duradouro. Porque aquela palavra pode ter sido muito bonita, mas ela não traz vida, porque aquele que está transmitindo também não tem vida, só tem palavras. O mensageiro da cruz fala daquele que tem a vida da cruz, e quando ele transmite a verdade do evangelho da cruz,
a vida que há nele é transmitida também. Então essa vida que há nele transmitida a outros causa a transformação verdadeira. Não é só emoção, não é só lágrimas de alguns momentos, mas é transformação de verdade, transformação real. Discípulos não são aqueles que apenas têm informações, mas têm vida principalmente. Vida para transmitir. João capítulo 4, versículo 14. 4,14. Diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Essa é a vida do discípulo. Ele tem vida em si mesmo, vida que jorra, querido, jorra. Compartilhar é jorrar dessa vida sobre outras pessoas. Gálatas 2:20, para a gente encerrar. Eu amo essa passagem. A gente sabe que a Bíblia toda é maravilhosa, a Bíblia toda é gloriosa, mas a gente tem aquelas passagens especiais para a gente, não é? Especiais para a nossa vida. Abre comigo aí Gálatas 2:20. Diz assim, versículo 19 também: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, aleluia. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Essa é a verdade da vida daquele que é discípulo do Senhor, discípulo do Mestre. A identidade do discípulo é revelada no caráter, revelado dia a dia, assim como a identidade do consumidor também. Discípulo é aquele que teve a sua vida mudada. Paulo sabia muito bem do que falava, ele teve experiência com isso. Quando ele escreve aos Gálatas, ele está falando de experiência própria de vida, da sua própria vida, da transformação. Mas também esse mesmo Paulo é aquele que dizia, olha, eu quero fazer o bem e não faço, o mal que eu não quero é se eu faço. Ele tinha consciência da sua própria vida, consciência das suas fraquezas, das suas lutas interiores, ele tinha consciência da sua humanidade, mas ele tinha consciência também daquilo que ele tinha entendido e discernido da vontade de Deus para a sua vida. Ele tinha consciência de si mesmo e tinha uma maior consciência ainda do Deus que agora habitava nele, do Senhor que tomava conta da sua vida, do Senhor a quem ele entregou a sua vida, do Senhor a quem ele servia. Então ele podia dizer isso: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, aleluia. Discípulo é aquele que teve a sua vida mudada, transformada, pelo poder da palavra, pela gloriosa unção que há nessa palavra maravilhosa, que entende esse comissionamento e se insere nele. Se somos discípulos de Cristo, não podemos ser o fim das bênçãos de Deus na nossa vida. Repita comigo assim: se sou discípulo de Cristo, não posso ser o fim das bênçãos em mim mesmo. Não posso ser o fim, repita, de Cristo em mim mesmo. Não posso ser o fim do amor em mim mesmo. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Se sou um discípulo, eu não posso ser o fim de Cristo em mim mesmo. Ele não pode se encerrar em mim. Eu preciso compartilhar isso. A minha família tem que receber isso. Minha esposa, meus filhos precisam receber isso. Aquele que anda perto de mim precisa receber isso. Com palavras e muitas vezes sem palavra alguma. Com palavras e muitas vezes sem palavra alguma, mas com atitudes, com decisões, com escolhas. Muitas vezes sem palavra alguma, sem decisão alguma, sem escolha alguma,
mas como nós fizemos aqui com um abraço. Somos discípulos de Cristo. Dentro de nós fluem rios de água viva, que transbordam. Ainda que apenas com um abraço, somos verdadeiros discípulos de Cristo, as pessoas recebem disso. Ainda apenas estando no ambiente, aquele ambiente começa a viver algo diferente, porque em nós há uma fonte que jorra, de águas de vida, vida jorra em nós. Você já experimentou de você chegar em algum ambiente, você não falar nada e você ficar na sua, você só trabalha, você só está lá e de repente alguém olha para você e diz assim: tem algo diferente em você? Tem algo diferente na sua vida? E às vezes quando você diz: não, olha, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente, sei lá. As pessoas ficam falando de um e de outro, para mim é tudo a mesma coisa. Evangélico é evangélico porque vive o evangelho de Cristo, é cristão porque são pequenos cristos, é crente porque crê no Senhor. Eu estou nem aí se as pessoas falam uma coisa ou outra. Quer me chamar de crente, de cristão, de evangélico, chama de que quiser, eu sei que eu sou diante do Senhor. E muito mais do que uma nomenclatura, eu sou discípulo. Então se eu sou discípulo, eu vivo tudo isso. Eu creio no Senhor, eu vivo o evangelho e eu sou cristão. Aí você diz para a pessoa: olha, eu sou evangélico. Falou: eu sabia. Alguma coisa tinha diferente em você, né? Ainda aqueles que não gostam, ainda aqueles que criticam, eles sentem que alguma coisa tem diferente, há uma diferença, e a vida que flui em você incomoda. Incomoda. Se para alguns é bênção, para outros é incômodo, porque vida e morte não se misturam, queridos. Mas no final de tudo, se continuamos como discípulos, a vida que é em nós vai prevalecer sobre a morte que há nas outras vidas. Você crê nisso? Eu gostaria de fazer uma oração com você, específica, sobre nossas famílias. Você quer fazer essa oração comigo? Orar pela nossa casa, pela nossa família. Todos nós aqui temos pessoas que não são convertidas na nossa família. Talvez não dentro da sua casa, mas na sua família vai haver alguém. E nós vamos orar por essas pessoas, vamos orar por essas vidas. Vamos orar e declarar, profetizar que a vida que há em nós, esse rio de vida que flui em nós, flua sobre estas vidas. Vamos orar para que o Senhor nos dê ainda mais oportunidade, para que nós estejamos perto, tão perto dessas vidas, que um abraço nosso, na unção no abraço nosso, na vida transmitida no abraço nosso, possa causar uma transformação no coração dessa vida. Você crê? Então, erga sua mão, ajoelhe se você quiser, faça como você entender nessa manhã, mas ore em nome de Jesus, e apresente a sua casa, apresente, se você quiser, coloque os nomes aí diante do Senhor. Eu creio nessa manhã que enquanto oramos aqui, o rio que flui em nós de vida, alcançará essas vidas, e causará uma transformação que vai impactar na nossa casa, na nossa família, vai impactar lá fora, onde quer que eles andem. Eu creio, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós oramos esta manhã, Senhor Deus, e em primeiríssimo lugar, nós queremos declarar, Senhor Deus, que nós somos discípulos. Se por acaso, Senhor Deus, temos vivido talvez mais como consumidores do que como discípulos, nós te pedimos, Deus, perdoa-nos. Perdoa, Senhor Deus, a nossa falha, perdoa, Senhor Deus, a nossa omissão em continuar vivendo e compartilhando aquilo que o Senhor tem dado a nós. Se encerramos em nós tantas coisas boas, tantas bênçãos, se encerramos em nós a vida de Cristo, Senhor Deus, nos perdoa. E em nome de Jesus, que através dessa oração, dessa confissão nesse momento, e do perdão que vem do Senhor para nós, que aquilo que estava fechado, as comportas em nossa vida, que estavam fechadas, Senhor Deus, agora sejam abertas em nome de Jesus, que as comportas se abram em nome de Jesus,
E que Deus, assim como o Senhor me dá aqui na forma de uma visão, as comportas de uma grande usina sendo abertas, Senhor Deus, aquele mundo de água agora descendo, Senhor Deus, onde estava seco, que assim seja na minha vida, que assim seja na vida de cada pessoa aqui nesta manhã, em nome de Jesus, que essa comporta aberta, Senhor Deus, traga agora, Senhor Deus, milhões e milhões de litros de água, água viva em nome de Jesus, Senhor Deus, que aquilo que era sequidão ao seu redor, na sua casa, na sua família, seja agora tocado por essas águas, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu posso ver pela fé, essas águas invadindo lugares áridos e secos, eu posso ver pela fé, árvores que estavam secas como vidas, ó Deus tremendo, agora onde essas águas alcançam, Senhor Deus, essas árvores agora ficando verdes e gerando frutos, vida em nome de Jesus, onde havia morte, Senhor Deus, que haja vida por conta das águas de vida que fluem caudalosamente e poderosamente agora, em nome de Jesus, alcança, Senhor Deus, aqueles dentro da nossa casa, os nossos familiares que ainda não te conhecem, aqueles que ainda são resistentes, porque, Senhor, nós sabemos, Pai, quando as águas são libertas, são liberadas, Senhor Deus, não há nada que resista, Senhor Deus, um grande volume de água derruba árvores, derruba prédios, derruba casa, derruba barreiras, Senhor Deus, então agora, que esse grande volume de águas de vida derrube toda barreira, derrube todo impedimento nos corações, em nossos lares, em nome de Jesus, para que o teu poder opere, Senhor, livremente. Pai querido, em nome do Senhor, nós declaramos um impacto tremendo, Senhor Deus, nessas vidas, declaramos um impacto glorioso em nossas vidas, Senhor Deus, mas assim da mesma forma, nós estendemos esta oração e declaramos, Senhor Deus, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, ó Deus eterno, estas mesmas águas tremendas e poderosas, varrendo e derrubando todo impedimento em nome de Jesus. Declaramos um avivamento sobre a nossa cidade, declaramos um avivamento sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, nesta manhã em nome de Jesus. Avivamento, Deus, que o Senhor opera através de nossas vidas, através da minha vida, através da vida de cada irmãozinho ou irmãzinha aqui nesta manhã, através da tua igreja nesta terra, é através da tua igreja que o Senhor move as águas, é através da tua igreja que o Senhor derrama avivamento, é através da tua igreja que o Senhor compartilha a sua vida. Então, Deus, aonde quer que o Senhor nos leve, que nós possamos agir, possamos caminhar como verdadeiros discípulos, transmitindo, compartilhando vidas, não mais consumidores, Deus, mas discípulos que compartilham vida, que assim seja, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Se você crê, aplauda ao Senhor, aleluia.